Vamos pedir a ajuda de Deus para podermos entender o que Deus quer falar conosco. Senhor Jesus, nesta manhã nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, para conhecer o Teu plano. Até parece talvez presunçoso a gente perguntar o que o Senhor quer desde o princípio, o que o Senhor quer fazer. Mas é o nosso desejo, realmente, nós queremos fazer parte, queremos ser amigos do Senhor, queremos estar aqui diante do Senhor com interesse não só nos nossos problemas, nas nossas situações particulares, mas queremos realmente nos interessar. Ó Deus, queremos inquirir, queremos conhecer um pouco mais do Teu propósito, do Teu desejo, porque isso vai nos tornar mais disponíveis a Ti, Senhor, para fazer parte daquilo que o Senhor quer fazer na nossa geração. Pedimos a Tua presença, a Tua iluminação, ó Deus, e a Tua aplicação na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos falando sobre esse plano eterno de Deus, o que Deus queria desde o princípio. Temos aqui esse resumo do plano de Deus dentro das limitações da humanidade, porque sabemos que Deus é eterno e muitas coisas aconteceram antes da criação do mundo e muita coisa vai acontecer depois da consumação. Quando a gente fala sobre consumação, é o fim de uma etapa, mas é o início de outra etapa. Nós não sabemos quase nada sobre a eternidade, quase nada sobre o que Deus vai fazer conosco, o que nós vamos fazer junto com Ele. Fala sobre reinar com Ele, fala sobre uma nova criação. Nós temos algumas pistas, alguns vislumbres muito pequenos, mas não sabemos muita coisa sobre isso. E não sabemos quase nada sobre o que aconteceu antes, mas dentro da revelação de Deus nas Escrituras, esse é o plano que nós temos, que vai desde a criação até a consumação, e sempre lembrando que essa parte aqui da redenção, como está demonstrando ali, ocupa quase totalidade da Bíblia. Há menções sobre criação ou antes da criação no meio da Bíblia, há várias profecias sobre a consumação, mas na sequência bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o assunto é redenção, o plano de Deus para a redenção. E isso começa já no capítulo 12 ou no final do capítulo 11 de Gênesis. Então, isso ocupa quase totalidade da Bíblia. E nós falamos, isso aqui eu não vou passar por tudo, mas falamos na aula passada sobre a administração do mistério, o mistério que Paulo fala em vários lugares, mas especialmente em Efésios 1, Efésios 3, ele fala sobre uma administração desse mistério e ele fala sobre algo que Deus estava revelando naquela época que não tinha sido revelado antes sobre esse mistério do plano de Deus. E é o nosso assunto nessas aulas que estamos dando aqui, falar um pouco sobre esse mistério com relação especialmente à igreja e Israel, ou Israel e a igreja. Então esse é o nosso assunto principal, a gente vai passar mais por cima de outros aspectos, mas é um aspecto, é um aspecto, mas Paulo fala sobre que o mistério tem a ver com isso, então não é um aspecto secundário. Tanto é que o Antigo Testamento fala todinho sobre o quê? Sobre Israel. A história começa em Gênesis 12, que é bem no início da Bíblia, a única parte da Bíblia que conta história sobre antes de Israel e sobre, vamos dizer assim, a história mais universal da humanidade são os primeiros capítulos de Gênesis. Nós temos aí a criação, temos também a queda, temos o dilúvio, temos a Torre de Babel, que são os acontecimentos principais que acontecem nos primeiros capítulos de Gênesis. E isso não é que isso seja
não seja importante, mas quando nós olhamos para a Bíblia, até um parênteses, assim, que muitos estudiosos, muitos acadêmicos, muitos pensadores criticam muito a Bíblia porque a Bíblia não fala sobre o mundo todo, acham que o que a Bíblia fala sobre criação não é científico e nem tem a pretensão de ser. Sobre a história, a Bíblia não fica focando nas outras civilizações, cita, né, Egito, Babilônia, Síria, mas o foco não são esses outros povos, as outras partes da história. O foco da Bíblia é Israel, porque Israel é a base do plano de redenção. Então, vamos só passar aqui, então. Nós mostramos esses últimos slides no final da aula passada, então quero retomar aqui agora, que estão diante da criação, propósito de Deus na criação. Mostramos um pouquinho sobre o que a gente pode entender sobre o propósito de Deus na criação, o que Ele queria para o homem, porque a redenção não faz sentido, e é isso que a gente mostrou naquele outro diagrama, assim, a igreja fica assim muito focado, e é o coração de Deus, a redenção, mas a igreja fica muito focada em pensar sobre o desvio do homem, a queda e a cruz como redenção e a eternidade com Deus. E a igreja ignora bastante, em termos gerais, a igreja ignora bastante todo esse plano que Deus desenvolveu antes da vinda de Jesus. Não, a igreja não ignora, nós lemos a Bíblia está aqui, todo mundo lê a Bíblia. Mas você pode ver pelas pregações, você pode ver pelos pensamentos, o que envolve o pensamento. Geralmente não é o que a gente tira do Antigo Testamento, são histórias, são devoções, são algumas aplicações, mas a gente não pensa no Antigo Testamento como uma história necessária. Então, tanto nessas aulas minhas como das aulas da Eliana, nós estamos tentando mostrar que essas histórias não são histórias para criança, não são histórias simplesmente para saber que essas coisas aconteceram, mas no final das contas o que Deus queria mesmo era Jesus. Sim, o que Deus queria com Israel era trazer Jesus ao mundo, mas que eu posso falar assim? É como se alguém gastasse muito tempo para preparar um caminho. Jesus ele é a consumação da história de Israel na primeira vinda, mas ainda não terminou, porque tem a segunda vinda de Jesus. Então, a consumação de Jesus completa tudo que ele vem preparando. Então, é como se a gente falasse assim, tá bom, Deus, o Senhor gastou 4.000 anos, sei lá quanto tempo, né? De acordo com a genealogia, são 4.000 anos, mas pode ser mais. E na verdade, assim, Abraão seria assim, mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. Então, o Senhor gastou 2.000 anos para preparar o caminho para Jesus. Mas o que a gente quer saber é Jesus. A gente não se interessa na outra parte. Então, eu acho que todos sentiram, né, quando a Helena estava falando sobre Abraão, o quanto que essa história e tantas outras preparam o caminho. Porque se você não entende tudo que Deus fez na história para preparar o caminho para a vinda de Jesus, nós estamos perdendo grande parte. Graças a Deus, que Deus é maravilhoso, Ele salva as pessoas que não sabem nada sobre Abraão, não sabem nada sobre Moisés, não leem o Antigo Testamento. Deus salva do mesmo jeito, a salvação é por Jesus, Ele é quem completou, e a salvação dele na cruz, a morte dele na cruz, realmente nos redime. E tem muitas coisas que nós não sabemos, mas que são essenciais para a nossa salvação, mas mesmo a gente não sabendo, são válidas. Mas como é bom a gente participar mais, a gente fala assim, Deus, como o Senhor foi sábio, como o Senhor agiu, como o Senhor preparou o caminho, como aquilo que Jesus fez faz muito mais sentido quando a gente entende toda a preparação. Então, os primeiros 11 capítulos de Gênesis, então, pintam um quadro terrível.
A queda, né, fora a criação, pinta um quadro maravilhoso, né, mas a queda é uma história terrível e o dilúvio é uma história mais terrível ainda, porque chegar ao ponto de Deus pensar em destruir toda a humanidade por causa do nível que o pecado chegou é uma coisa terrível, e eu não vou parar para falar sobre isso agora, senão vai pelo menos meia hora, mas assim, Gênesis 6, quando Deus olha para a humanidade e aquilo traz dor, e eu tenho uma controvérsia, né, com muitos tradutores da Bíblia, não que eu seja um cara entendido, erudito, eu não sei nada sobre hebraico, eu não sou entendido nessas coisas, mas a gente vai estudando e comparando, e a tradução de Gênesis 6, quando fala assim, isso doeu, eu não lembro agora, assim, a maioria das traduções tem uma palavra muito fraca, Deus ficou triste, Deus ficou... é uma palavra fraca, mas a palavra original é isso doeu profundamente, isso causou dor no coração de Deus. Ele ficou muito, muito angustiado ao ver o plano maravilhoso que ele fez, esse plano que ele colocou no início e estava indo literalmente água abaixo, quer dizer, a água do dilúvio veio para quase destruir totalmente o plano dele. Mas claro que Deus tinha sempre um plano para salvar, mas esse é o contexto. Então, quando chega Abraão, vou aqui um pouquinho para frente. Quando chega Abraão, outra vez é muito importante. Você pode começar uma leitura, uma pregação, um pensamento, você pode começar em Gênesis 12 e começar a estudar a história de Abraão. Mas outra vez, se você não lê, se você não medita naquilo que aconteceu nos primeiros capítulos, na queda, no dilúvio, na Torre de Babel, se você não pensa em tudo aquilo que aconteceu, a história de Abraão também não tem sentido. Por que Deus chegou para Abraão? Por causa exatamente de tudo que estava acontecendo antes, né? Então Deus escolheu Abraão e lhe deu uma promessa, né? A Helena já falou bastante sobre isso, mas isso é só para a gente mostrar o contexto. Então, nós mostramos isso aqui na última aula, mas eu quero retomar a partir desse ponto aqui, que na redenção, então, Deus tem, ao longo do seu plano, não é só no Antigo Testamento, isso ajuda a gente a conhecer um pouco mais a Deus. Vocês querem conhecer a Deus? Vocês sentem que não conhecem muito ainda? Né? Acho que a Eliane talvez vai falar sobre Moisés hoje, né? Mas se Moisés, e não foi assim quando ele começou lá no deserto, a sarça, não foi nessa época. Se em Êxodo 33 ele falou assim, Deus, eu quero te conhecer. Não parece alguém falar assim, ó Deus, né? Quem que é o Senhor? Eu nunca vi, eu não sei direito quem é o Senhor. Deus, eu quero te conhecer. Não, quem falou isso em Êxodo 33 era um homem que falava com Deus face a face, que subiu no monte, ficou lá, né, dias e dias com ele, viu todo o modelo no céu. Assim, era um homem que tinha muito, muito conhecimento. Então, outro homem, né, que é meio paralelo, né, com Moisés, é Paulo, no Novo Testamento. Que em Filipenses 3 também, assim, quando que Paulo escreveu Filipenses 3? Não foi na estrada, logo depois da estrada de Damasco, não foi no começo da jornada dele, foi depois que ele já tinha subido ao terceiro céu, que tinha visto coisas que não são lícitas de falar, e ele fala assim, eu deixo tudo para trás porque eu quero conhecê-lo. Então, essa precisa ser a nossa paixão. A gente quer conhecer a Deus, e conhecer a Deus envolve muitas coisas, mas uma delas é conhecer um pouco. Embora Deus seja bastante imprevisível, minha intenção não é colocar Deus dentro de uma caixinha. Vocês conhecem, eu quero só usar um paralelo, né? Quem é casado, quem tem pai, mãe, quem que você conhece há muito tempo, né? E
eu acho muito engraçado quando assim, a gente conhece uma pessoa há muito tempo e aí alguém fala assim, se eu fizer isso, se eu der esse presente, se eu falar tal coisa com seu marido, com sua esposa, com seu pai, com sua mãe, sei lá, com seu irmão, alguém que você conhece há muito tempo, que você acha que você conhece todas as reações. Alguém já previu totalmente errado alguém que você conhece há muito tempo? Você acha que conhece tudo, você sabe quais são as reações. Se você falar isso com minha esposa, ela vai reagir assim, assim, assim. Aí a pessoa faz e não reage como você previu, né? Agora, imagine Deus, a gente querer dizer, se você fizer isso com Deus, não é isso que os livros falam assim, como ter sucesso, como ganhar, como ter todas as suas orações respondidas. Não tem uns livros, umas pregações assim? Gente, não existe isso, nós não sabemos como Deus vai reagir. Mas, por outro lado, claro que tem muitas coisas que a gente aprende e a gente quer falar um pouco sobre alguns padrões de Deus, algumas coisas que a gente observa nas Escrituras. Então, isso não tira a imprevisibilidade de Deus. Por outro lado, Ele é fiel às alianças, então a gente tem várias coisas que a gente pode prever sim, né? Mesmo com pessoas, a gente sabe o essencial. Algumas coisas assim mais eventuais, circunstanciais, às vezes a gente não sabe. Então, como que Deus faz em todas as diversas etapas do plano de Deus? Que nós estamos falando sobre a administração do plano de Deus, que nós vamos chegar a Israel e igreja. Mas como que Deus trabalha? Então, a primeira coisa é que Ele não faz as coisas sozinho. Isso é uma característica de Deus. Ele seria muito mais fácil Ele fazer sozinho. Mas Ele não faz sozinho. Tudo que Ele vai fazer com alguém. Inicialmente é com alguém mesmo, uma pessoa. Tem muitas coisas, né? Principalmente quando Ele começa com Abraão, com Noé foi a mesma coisa. Ele vai escolher uma pessoa. Mas, na verdade, o sonho de Deus, é correto a gente falar de sonho de Deus? Né? Deus sonha, né? Deus tem um plano. Ele vai fazer as coisas acontecerem. Mas percebe o quanto que, não que Deus não saiba o que vai acontecer, mas é possível Deus ficar surpreendido, embora isso não entre na minha cabeça, mas Deus vai agir de acordo com as situações que Ele encontra. Então, Ele se relaciona. Se fosse tudo, alguém esses dias mesmo mandou uma perguntinha para mim, né? Depois que a gente começa a ensinar a Bíblia, as pessoas acham que a gente responde todas as perguntas, né? Então, alguém mandou uma pergunta assim, uma pergunta básica, né? Uma pergunta simples. Se todos os nossos... Eu não vou falar a resposta, só vou falar a pergunta, hein? Se Deus já escreveu todos os nossos dias, está escrito isso? No Salmo 139, né? Se Deus já escreveu todos os nossos dias antes da gente vivê-los, como é que fica o nosso livre-arbítrio? Nós somos simplesmente, né, no destino, né? Quantas pessoas falam assim, morreu alguém? Fala assim, era o dia dele, né? Era o dia dele. Não, talvez não era o dia dele. Então, é uma coisa profunda para a gente entender. Mas Deus tem um sonho de se relacionar não só com uma pessoa, mas com um povo. Se Deus se relacionar com pessoas falhas, com quem nem sempre Ele pode contar, imagine como é difícil se relacionar com pessoas. Mas Deus sempre vai escolher um amigo. E, entre parênteses, eu coloquei eleição, porque nesse sentido, eleição significa escolha. E muitas vezes, isso é outra coisa que as pessoas muitas vezes entendem de maneira errada. Muitas vezes, quando a Bíblia fala sobre eleição, aquele texto pode não estar falando sobre o que sempre está na nossa cabeça. A pessoa é salva ou não é salva? Como é que sabe se a pessoa vai ser salva? Como é que Deus escolhe quem vai ser salvo? Muitas e muitas vezes na Bíblia, quando fala sobre escolha, Deus não está falando em primeiro plano. Claro que quem é amigo dele vai estar com ele para sempre. Mas o objetivo, o que Deus está querendo mostrar, não é
tanto assim o que vai acontecer na eternidade, mas o que Deus vai fazer no seu plano. Então, a escolha de um amigo, eleição, é a escolha dos instrumentos que Deus vai usar para a redenção. E depois que ele escolhe um amigo, ele vai desenvolver aliança. E nós vemos aí que Abraão foi provavelmente a pessoa, né? Tem muitas pessoas que viveram aliança na Bíblia, mas Abraão, a história de Abraão é a história mais completa de aliança, que mostra desde o início e vai desenvolvendo e vai crescendo até virar um juramento. Então, a história de Abraão mostra de maneira mais completa na Bíblia toda o que é aliança, porque Deus estava começando o seu plano de redenção. Então, ele queria mostrar como ele escolhe um amigo e como ele desenvolve uma aliança. E isso vai, então, o plano de Deus vai do particular para o universal. E isso se chama, né, isso não está na Bíblia, né? Tem várias coisas que não estão na Bíblia, mas assim, são nomes que a gente dá para entender ou para explicar melhor o que está na Bíblia. Por exemplo, Trindade está na Bíblia? Tem certeza? Trindade não está na Bíblia, é a palavra Trindade, mas nós entendemos que é um nome que nós damos para algo que nós encontramos na Bíblia. Então, escândalo da particularidade é outra coisa que não está na Bíblia, mas eu quero mostrar um pouquinho sobre o que isso significa. Mas, assim, vou voltar nisso, mas a ideia é que Deus começa do particular, né? Deus não começou com toda a humanidade. Deus começou com Abraão. Deus começou com Davi. Deus começa com indivíduos e ele começa com nações, né? Então, Israel também faz parte do escândalo da particularidade, porque de todas as nações na terra, Deus escolheu Israel. Então, Deus começa do particular para o universal. Como Deus não faz nada sozinho, como ele vai trabalhar em conjunto com alguém, todos esses princípios fazem parte da mesma ideia. Ele vai escolher um amigo, ele vai desenvolver uma aliança, porque o amigo dele não pode ser um amigo hoje sim, amanhã não, tem que ser uma coisa firme, uma coisa permanente, uma coisa que possa realmente sustentar o desenvolvimento do plano de Deus, e começa do particular para o universal. Isso é importante por duas razões. Uma, porque Deus vai começar com indivíduos ou com grupos. Ele vai começar pequeno. Eu fiz um diagrama na última aula da Terra toda, né, o círculo da Terra toda, e dentro do círculo da Terra toda, um pequeno círculo que é o Jardim do Éden ou Israel. Ele vai começar com uma pequena base. Então, ele começa com o particular, do particular ele vai para o universal. Então, eu falei, é importante por duas razões. Primeira, porque Deus não começa por atacado, ele começa no individual. E segundo, porque Deus não quer ficar no particular. Então, o grande problema é que muitas, em termos de coletividades, né, Israel, igreja, denominações, né, igrejas particulares, seitas, né, muitas pessoas caem no erro de que Deus me escolheu, Deus nos escolheu e Deus só quer a gente e o resto pode ir para o dilúvio, para o inferno, assim, não importa, porque Deus só quer a gente. E isso não é verdade. Deus quer alcançar, Deus quer mostrar a redenção dele para o todo. E quarto, os objetivos de Deus em cada momento da história. Nós estamos falando sobre todas as etapas da história do plano de Deus. Então, em todas as etapas do plano de Deus, Deus sempre escolhe amigos, Deus sempre desenvolve aliança, Deus sempre começa do particular para o universal, e Deus sempre trabalha com aquele indivíduo ou aquela nação com duas coisas complementares. Uma é salvação. Salvação interpreta aqui como a libertação ou um milagre. Eu vou dar dois exemplos para vocês entenderem isso.
Vamos pensar em Abraão e vamos depois pensar em Israel, né? Um indivíduo e uma coletividade. Então Deus sempre pensa em dois aspectos. Quando ele vai desenvolver amizade, ele vai desenvolver aliança, ele está começando com o particular, ele sempre pensa em duas coisas. Uma é salvação. Então, por exemplo, o que Abraão precisava? Do que ele precisava? Do que ele queria? Qual era o sonho de Abraão? Ter um filho. Ter um filho. Será que Abraão estava pensando em redimir o mundo inteiro? Será que Abraão estava pensando em ter uma terra, herdar uma terra para ele? Não. Ele e Sara, quando a história começa, a gente não sabe com quantos anos eles se casaram, mas a história começa com Abraão com 75 anos e ele queria um filho. Então, o que é salvação para Abraão? Ter um filho. A salvação, nesse caso, é o que Deus queria? Ana, mãe de Samuel, o que Ana queria? Um filho. Ok? Então, Deus vai trabalhar com uma situação imediata. A forma que Deus usa para nos alcançar, para nos aproximar a Ele, é através de salvação, Israel, o povo de Israel no Egito, o que eles queriam? Ficar livres da escravidão. Então, o que é salvação para eles? Sair da escravidão e ter uma terra para eles, né? Então, Deus quando Ele começa a desenvolver um relacionamento, Ele vai desenvolver um relacionamento que tem algo imediato, tem algo que Deus quer fazer. Deus não vai falar assim, esqueça, Abraão, você não precisa de um filho, esqueça Israel, fique na escravidão e não tem importância. Não, ele quer. E, aliás, esse desejo que as pessoas tinham, o desejo de Abraão de ter um filho, o desejo de Ana de ter um filho, o desejo do povo de Israel de ficar livre da escravidão, era necessário para que Deus desenvolvesse o plano dele. Como é que Deus vai fazer de Abraão uma bênção para todas as nações se ele não tem um filho? Então, é uma necessidade pessoal, é um desejo, um sonho, mas Deus usa aquilo para a salvação, mas também para a missão. Então, através de Abraão ter um filho, ele tem algo que vai muito além do filho de Abraão, né? Vai muito além só de Israel sair da escravidão. Então, Deus sempre está interessado em salvação ou alguma libertação, alguma coisa assim imediata, mas aquilo é um caminho para chegar mais adiante. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tal do escândalo da particularidade. É um conceito que mostra que Deus ele trabalha de maneiras particulares, específicas. Então, ele não vai trabalhar no geralzão, ele não vai trabalhar no universal. E por isso, ele não vai se revelar em todos os tempos, em todos os tempos ou em todos os lugares da mesma forma. Deus vai escolher, por exemplo, com Abraão, ele vai escolher uma pessoa, um lugar, um momento na história. Ele não fez isso em outros momentos, ele escolheu, naquele momento, ele tem um tempo específico em que ele vai fazer isso. O grande escândalo da particularidade foi Deus escolher uma garota judia para trazer Jesus ao mundo. Ele escolheu uma. Por que ele não escolheu a outra? Então, o escândalo da particularidade é escândalo. Eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco por que é escândalo. Mas isso é particularidade porque Deus não se revela de maneira igual em todos os momentos, em todos os lugares, a todas as pessoas. Não é uma coisa que ele faz de maneira igual, porque ele tem um objetivo. Hoje, com certeza, vocês têm ouvido testemunhos específicos e têm ouvido também, no geral, uma coisa assim tremendo que Deus está fazendo entre os muçulmanos.
Como é que Deus está alcançando os muçulmanos hoje? Alguém sabe? Qual que é o jeito que Deus mais está usando? E assim, anos atrás eu já ouvia falar sobre isso, mas era uma coisa, um aqui, outro ali. Talvez Deus tinha se revelado a mais pessoas mais frequentemente, mas hoje a gente escuta continuamente testemunhos específicos e também, de maneira geral, Deus tem se revelado a muitos muçulmanos através de sonhos, visões. Deus aparece, né? Só que esse não é o jeito que Deus escolheu para evangelizar o mundo. Não seria muito fácil, né? Eu querendo ajudar Deus, né? Eu querendo ser o técnico da seleção do Brasil, né? Então seria muito mais fácil, sei lá, Deus aparecer para todo mundo de noite. Eu já pensei de outro jeito também, né? Ele podia aparecer quase como se fosse a segunda vinda, mas não sendo a segunda vinda ainda, né? Podia aparecer nas nuvens, né? Sei lá, uma figura, um rosto, uma voz, né? E falando assim, né? Eu sou Jesus, não adianta vocês irem atrás de outras religiões, é Jesus. Puxa, sim, seria muito legal, mas Deus não faz assim. Então, ele usa a particularidade, ele fala com um e esse um depois tem que ir transmitindo aos outros. Então, é um conceito que Deus não se revela de maneira igual em todos os tempos. Ele escolheu, então, desenvolver seu plano de redenção por meio de um povo especial e de um homem-Deus que veio desse povo. Então, isso aí são algumas manifestações do escândalo, da particularidade. Agora, por que é escândalo? É escândalo porque na nossa mente, eu não sei se vocês, não sei qual que é a história de cada um aqui, num país que muitas pessoas são criadas, mesmo não tendo uma conversão desde muito cedo, mas muitas pessoas são criadas ouvindo o Evangelho, ouvindo, né, que Deus mandou seu Filho para morrer na cruz. Então, às vezes, para nós, se torna assim, muito natural pensar assim. Mas hoje o mundo está cada vez mais, né, até falam do mundo pós-cristão, o mundo está cada vez menos cristão, principalmente nos meios acadêmicos e na mídia e de maneira geral, sim, mesmo os países, os lugares, né, na Europa, por exemplo, mas isso está afetando os Estados Unidos, Brasil e muitos lugares que antes tinham uma cultura bem cristã, cada vez mais nós estamos sendo expostos a uma cultura anticristã. E o que é essa cultura anticristã? A cultura anticristã não é só falar assim, imagina, Deus não fez o mundo em 6 dias, de 24 horas, ou aquela história de Gênesis, não é verdade? É muito mais profundo do que isso. A ideia que vem contra nós é, como assim um Deus, o pessoal gosta muito de falar assim, um Deus que ama, por que deixa todo mundo sofrer? Né? Essa é a pergunta mais geral. Mas tem uma pergunta que é, um Deus que ama toda a humanidade vai escolher só um povo? Por milhares de anos ele vai trabalhar só com Israel? Ele vai se revelar só através de uma religião? Imagine, todas as religiões são boas, todas as filosofias, todo o caminho que mostra que o homem tem que fazer o bem, e Deus pode ser conhecido por qualquer um. Então, o escândalo da particularidade é, não, Deus não foi democrático. Deus não foi justo na nossa maneira de pensar. O cristianismo não tenta pintar um quadro de Deus como sendo, não, todo mundo é igual, eu vou revelar minha verdade para os judeus, mas também para a Babilônia, para o Egito, para a China, para a Índia, eu vou revelar para todos da mesma forma. Não, Deus escolheu realmente um povo, né? Vamos só para confirmar isso, tem outros textos que falam isso, mas em Amós, profeta Amós, capítulo 3, versículo 2, ele fala assim, de todas as famílias da terra escolhi somente a vós. De todas as famílias da terra
escolhi somente a vós. Isso é um escândalo. Isso é algo que nos faz assim, mas Deus é justo de fazer isso? Por que Ele faz isso? Né? Eu tenho outros textos, o mais conhecido é Êxodo 19, que eu falo assim, vocês vão ser meu tesouro particular, especial, de toda a terra é minha, mas eu escolhi vocês. Né? Então, aqui nós estamos chegando, né, já a um ponto que nós vamos desenvolver nas próximas aulas, assim, como que fica essa questão. A maioria dos cristãos, como eu falei, já está acostumada assim, a entender que Deus escolheu Israel, Deus escolheu uma nação para trazer a humanidade, né, o Messias, mas é muito mais do que isso. Então, guardem isso, isso é um ponto muito importante para a gente entender o jeito de Deus agir. Esse escândalo da particularidade ofende a nossa mente, Agora, eu pergunto, é mais ou menos assim como Paulo fala em Romanos 9, né? O oleiro, ele está com o barro, ele pode fazer o que ele quiser. O barro pode falar com Deus, por que me fez assim, por que você está fazendo isso? O barro não tem direito de falar assim. Agora, muitas pessoas, tanto até as pessoas cristãs têm essas perguntas, mas os não cristãos têm essas perguntas mais fortes ainda. Mas como assim? Como que Deus seria justo? E outra vez, assim, a nossa grande pergunta por que Deus manda tanta gente para o inferno, aqueles que não ouviram? E lembre que a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia não explica. Então, tem muitas perguntas sobre isso que nós não podemos responder. Uma coisa que nós sabemos, e a Bíblia afirma com muita intensidade, é que Deus é justo. Deus não é injusto. Essa escolha de Deus, esse escândalo de Deus escolher, lembra que eu falei assim, a escolha para ser instrumento dele não significa salvação, mesmo porque Israel é o povo escolhido no Antigo Testamento, Israel é o povo escolhido, sim, mas todo Israel era salvo? Não, a Bíblia fala várias vezes sobre isso. Então, eleição, escolha, não é um sinônimo de salvação, nem para aqueles que são escolhidos e nem para aqueles que não são escolhidos. Então, o que nós precisamos entender um pouquinho, e eu fiquei bastante inculcado essa semana pensando sobre esse escândalo. Eu escutava meu pai falar sobre esse escândalo da particularidade. Eu ficava assim, nossa, que termo interessante, né? O escândalo da particularidade, né? E às vezes assim, a gente é um termo bonito, mas assim, às vezes a gente nem sabe o que quer dizer. Então, fiquei pensando, até pesquisando outros pensadores sobre isso, e achei um texto maravilhoso, não sei se vocês têm aqui na biblioteca, mas um livro de C.S. Lewis que chama Milagres. E eu achei um texto nesse livro que ele fala, ele não usa esse termo, o escândalo da particularidade, mas ele fala sobre essa questão, é justo ou não é justo Deus escolher um povo, uma pessoa, não se revelar a todos? E ele começa a falar, não posso também entrar nesse assunto, só vou ficar o resto da aula só falando sobre isso, mas é maravilhoso quando você entende que a escolha de Deus, em primeiro lugar, ofende nosso conceito de igualdade, né? Nós temos essa ideia assim que Deus tem que fazer tudo de maneira igual. Mas essa ideia assim de que Deus tem que fazer tudo igual, vem de uma ideia assim de que quem acha Deus é quem busca Deus. E agora eu estou entrando num grande mistério, nós estamos falando sobre o mistério do plano de redenção. É um grande mistério, porque por que algumas pessoas buscam e outros não buscam? Mas, para resumir a história, o cristianismo, a redenção, a história da redenção nas Escrituras, não é uma história de pessoas que, em primeiro lugar, as pessoas buscavam a Deus. Nós não temos... Será que Abraão, desde o início, ele tinha uma sede por Deus? A Bíblia não fala. O que nós sabemos é que Deus tomou a iniciativa e Deus chamou Abraão. Ele falou assim, vem. Então, assim, né, 1 João fala assim, esse é o amor de Deus, não que a gente tenha amado a Deus, mas que Deus nos amou em primeiro lugar. Então, o escândalo da particularidade é que Deus escolhe. E lembra, essa escolha de Deus, claro que tem
uma escolha que envolve a salvação, mas nós estamos falando sobre o plano de redenção. Então, quando Deus escolhe alguém para fazer parte do plano de redenção, Ele não está dizendo que as outras pessoas não serão salvas. As pessoas que são escolhidas para abençoar. O que Deus fez assim? Porque Abraão é nosso modelo. Não foi ele que buscou Deus, foi Deus que foi atrás dele. Depois, um dia, já que a gente vai ter bastante tempo, num tempo que não tem tempo, na eternidade, já que a gente vai ter assim, né, muito espaço, sei lá, né, a gente não tem outro termo para falar, assim, mas já que a gente vai ter muita oportunidade para conversar com Deus, um dia eu pretendo perguntar, como é que é? Abraão, por que o Senhor escolheu Abraão? Ele tinha alguma coisa diferente ou ele era totalmente igual, não tinha nada diferente, o Senhor resolveu chamar? Então, essas coisas a gente não sabe. Mas o que nós sabemos é que não é o homem que busca Deus, mas Deus que busca o homem. Então, o escândalo da particularidade é Deus buscando alguém. Claro, Ele quer alguém que vai desenvolver amizade com Ele. Então, com certeza, Ele que conhece todas as coisas, Ele vai procurar alguém que vai corresponder, que vai responder, mas com muitas falhas, com muitas coisas erradas no meio do caminho. Mas essa escolha de Deus não tem favoritismo. Não tem favoritismo porque Deus, em relação a Israel, e mesmo em relação, quando a Bíblia fala assim, Abraão, ele estava no meio de um povo idólatra, ele também era idólatra. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, o que está querendo dizer? Eu não escolhi alguém que fosse perfeito. E quando ele fala sobre Israel, ele fala isso muito claro. Vocês não são o melhor povo do mundo. Vocês não são. Eu não escolhi vocês por causa disso. Entende? Então, a escolha de Deus não tem favoritismo. E a última coisa é que, aí não sei quantos já pelo menos ouviram falar, tem um filme que é O Violonista no Telhado. Não sei se alguém já teve. É um filme musical, é um filme que fala assim de um judeu. E geralmente a gente assiste os filmes, eu pelo menos esqueço de quase tudo, né, do filme. Eu posso assistir de novo, depois eu começo a lembrar de algumas coisas, assim, mas eu já assisti filme de novo, assim, e não muito tempo depois, né? E fico assim até interessado em saber o que vai acontecer, porque eu já esqueci uma porção de coisas. Mas muitas vezes fica uma coisa do filme, né? A Lista de Schindler, por exemplo, assim, tem uma cena final que ele vê assim, né, como que ele ajudou muitos judeus a escapar da morte, do Holocausto, mas no fim ele fica assim, é uma cena muito comovente, em que ele olha para o relógio e fala assim, por que eu não dei esse relógio? Porque ele dava dinheiro, né, para comprar os judeus que eram condenados para trabalhar na empresa dele. Então ele comprava a liberdade deles. E ele olhou para o relógio, olhou para o carro, olhou para outras coisas que ele tinha, e ele sabia quantos judeus aquele relógio representaria. E pensa bem, né, em quantas situações que nós também vamos pensar, eu não usei meu tempo, eu não usei meus recursos, eu poderia ter usado mais. Então tem filmes assim que deixam uma cena que fica com a gente para sempre. E esse filme do Violonista no Telhado, é um povo judeu na Europa Oriental, Romênia, parece, e eles estavam sendo muito perseguidos, né? Estavam sofrendo muito, e tem uma hora que o personagem principal, ele olha para o céu, e muita coisa é cantada, né? Um filme musical, mas ele olha para o céu e fala assim, Deus, eu sei que nós somos o povo escolhido, mas pelo menos de vez em quando o Senhor não poderia escolher um outro? Porque a escolha para ele representava sofrimento. E é esse ponto que eu quero falar assim, que a escolha de Deus é um princípio vicário. O vicário é sofrimento em favor dos outros. E como a Eliana mostrou com Abraão, não é que a gente consegue, Abraão não consegue oferecer Isaac. Isaac não serve como sacrifício pelo mundo, mas ele se dispôs, ele ofereceu. E olha que coisa interessante,
Deus quer uma parceria com o homem, ele faz essa amizade para que o homem possa participar junto com ele. O homem não pode redimir os outros, mas de alguma forma, na nossa correspondência a Deus, e de uma forma que a gente tem que ficar pensando, o sacrifício de Isaac, a disposição de oferecer Isaac, foi algo que permitiu que Deus desenvolvesse o plano de redenção através de Israel e permitiu que depois Jesus enviasse o filho através de Israel para ser o verdadeiro Isaac oferecido pelo Pai. Não é fantástico isso? Então, quando a gente fala, o plano de Deus é muito rico, é muito extenso, e quando a igreja prega Jesus na cruz, que é o centro de tudo, que é o máximo, é o mistério, é algo que, mesmo a gente que fala sempre sobre a cruz, nós entendemos quase nada sobre a cruz, mas quando a gente fala assim, a igreja está perdendo a riqueza do plano todo, a igreja está perdendo, muitas vezes, a linha da preparação de Deus, e é tão maravilhoso isso a gente entender que Deus tem um princípio. Então, quando as pessoas brigam, como que Deus escolheu os judeus? Eles são melhores do que os outros? Né? E aí tem as pessoas que, olha, eu acho até válido, né? Vocês já viram aquela lista dos prêmios Nobel dos judeus? Né? Assim, é uma coisa assim, os judeus representam 0, não sei quanto, né, por cento da população do mundo, mas eles pegaram, não sei se é 20% ou 30% dos prêmios Nobel, né? Então, assim, é uma coisa assim fantástica. Os judeus controlam muitas vezes dinheiro. Então, Deus abençoa os judeus. Mas, gente, a bênção de Deus, a escolha dos judeus, Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Israel, não foi para ganhar prêmio Nobel, não foi para controlar os bancos, o dinheiro, o dinheiro do mundo, para ser empresários ricos. Deus escolheu judeus, Deus escolheu Israel para participar junto com Deus da redenção do mundo. Olha que coisa tremenda. E isso, logicamente, tem o ponto onde a gente entra nessa história também. Ok? Então, a escolha de Deus é para alguém que vai ser usado por Ele para fazer parte do plano da redenção. E a escolha de Deus não tem favoritismo, Ele não está escolhendo pessoas melhores, Ele está escolhendo pessoas que são afetados pelo pecado, que são pecadores, que são falhos. Ele está escolhendo pessoas que são super falhos, mas Ele está escolhendo pessoas que Ele vai chamando para fazer parte, né? Abraão foi chegando mais perto, até que ele pôde participar desse grande plano de Deus. Então, Deus escolheu Abraão, lhe deu uma promessa. Qual que é a promessa? Também a Helena já mostrou isso, né? Por meio de uma descendência. Então, as 3 partes principais da promessa são uma descendência, uma terra específica e uma bênção a todas as nações. E o que é a bênção a todas as nações? É a redenção, né, do pecado, mas outra coisa que a igreja muitas vezes não tem focado, claro que sermos redimidos do pecado, restaurados para ter comunhão com Deus, é a coisa mais importante, é o começo de tudo. Mas Deus nos redimiu do pecado para que nós pudéssemos participar. Romanos 8 fala assim, que toda a criação geme e sofre angústias esperando a volta de Jesus. Mas ali ele fala uma outra coisa, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, essa é a bênção de Abraão que vai alcançar todas as nações, né, todas as famílias da terra. Então, a primeira coisa que... A minha introdução foi muito longa, né? Desculpe, né? Mas, assim, na verdade, assim, o que eu quero falar hoje? E a Liana vai preencher muitas lacunas, porque eu só vou falar assim meio por alto aqui. O que nós queremos ver no Antigo Testamento? Nós queremos entender que Deus começa já em Gênesis 12, ou seja, Deus pinta um quadro nos primeiros capítulos, mostrando o pecado, mostrando o dilúvio, mostrando a situação do mundo. Deus sente uma dor terrível em Gênesis 6, uma grande dor no coração,
e ele salva a humanidade através de Noé, mas ele assim, claro que ele já estava procurando um homem que fosse amigo. Na nossa cabeça, mais uma vez, a gente sendo um coach de Deus, né? Na nossa cabeça, fala assim, Deus, traz Jesus, né? Já resolve, né? É como, né, em casa, eu e minha esposa, assim, né? Minha esposa bastante, assim, eu falo assim, acho que não passa um dia que ela não fala assim, por que Jesus não volta? Se Jesus voltasse, né, qualquer coisa que a gente está falando, a gente vê situação, né, de tragédias, né, pessoas sendo mortas, situação econômica, situação política, situação, sei lá, qualquer tipo de situação, a gente sempre pensa, mas como na situação da igreja, né, a gente vive assim, situação da igreja, nossa vida, nossa situação. Então, né, a gente sempre fala, por que Jesus não volta? Se ele volta, já resolve tudo. Sim, quando ele voltar, vai resolver tudo. Quando Jesus veio a primeira vez, toda a história estava apontando para a primeira vinda. E isso que nós estamos falando sobre o escândalo da particularidade, como eu falei de Maria, mas o próprio Jesus, Deus escolheu manifestar Jesus como um homem individual. E toda a esperança de toda a humanidade estava nos ombros dele. Por isso que no jardim do Getsêmani ele sofreu angústia que nós nem podemos calcular. Eu sempre falo assim que eu ser separado de Deus, primeiro eu mereço. Segundo, eu nunca, como eu falei assim sobre conhecer a Deus, o pouco que eu conheço a Deus é muito pouco, muito, muito pouco ainda. Então, se eu for separado de Deus hoje, que seja por um pouquinho de tempo ou que seja pela eternidade, eu não vou sofrer quanto Jesus sofreu. Sabe por quê? Porque Jesus já, durante toda a eternidade, ele já sabia, ele sabia o que era ser unido com Deus. Ser unido com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aquela união, é a coisa mais maravilhosa que existe. Se alguém às vezes fala assim, nossa, eu quero casar agora porque na eternidade não vai ter casamento, então, né, se eu não casar aqui, eu não vou ter essa experiência. Gente, vai ter uma experiência muito melhor. Eu não queria ter perdido o casamento, foi muito bom, e é muito bom. Mas tem algo que é melhor do que isso. E Jesus experimentou, Jesus sabia. Então, é como alguém que vive na pobreza, mas sempre viveu na pobreza, sofre pela pobreza. Mas alguém que já foi rico e passar para a pobreza, ele sofre mais, porque ele sabe o que ele perdeu. Bom, não sei se deu para entender, mas Jesus sofreu muito mais do que qualquer um de nós tem capacidade de imaginar. No jardim do Getsêmani, na cruz, depois quando ele foi ao inferno por nós, assim, ele sofreu a separação de Deus, né? Então Deus escolheu, através de uma descendência, numa terra específica, passar essa bênção para todas as nações. Bom, então, a minha breve história era para durar 1h30, agora vai ter que durar meia hora só, né? Uma breve história, né? Porque esse aqui é o assunto da Eliana, né? A história da promessa. Então, ela que vai falar com mais detalhes sobre isso. Mas eu preciso só dar essa base para a gente depois falar sobre essa questão de Israel e a igreja. Então, uma breve história da promessa. Você poderia substituir isso por assim, uma breve história da redenção, até onde foi, né, a redenção no Antigo Testamento, né? Então, a redenção, né, a história da redenção, a história de Deus construir realmente alguma coisa, é a partir de Abraão. É a partir de Abraão que começa. Enoque andou com Deus e foi embora. Noé andou com Deus e preservou a humanidade durante o dilúvio. Mas Abraão andou com Deus e começou a história da redenção. Então, aqui, em primeiro lugar, nós temos que entender que essas três partes que falamos, né? Quais são as três partes? Uma descendência, uma terra e uma bênção, né? Nós, como bons gentios, como bons evangélicos, cristãos, tal, a gente não pensa muito sobre descendência e muito menos sobre terra.
Por que eu vou me preocupar com Deus ter uma terra? Deus precisava de uma terra para Israel no Antigo Testamento, mas Deus não precisa mais dessa terra. Porque agora tem a igreja, tem um plano de Deus para toda a terra, Deus tem seus representantes em todos os países. Então, por que Deus quer uma terra? Então, isso é uma das coisas que queremos entender. Então, eu só queria dar um dado para você que é muito importante. A terra, agora lembra assim, a gente usa em português terra com letra minúscula e terra com letra maiúscula. Terra com letra maiúscula é o globo, né? É a terra toda. Terra com letra minúscula é uma terra determinada, né? Pode ser um país, uma propriedade e tal. Então, eu estou falando não sobre terra, a terra toda. A Bíblia, no Antigo Testamento, a Bíblia usa essa palavra mais de 1000 vezes. Por que isso é significativo? Porque isso é mais do que aliança. Eu não sei quantas vezes aparece aliança na Bíblia, mas é muito mais do que aliança. E uma outra coisa muito interessante, eu não trouxe aqui, eu acho que tem esse livro aqui, A Importância de Israel, né? Acho que é o título, né? Tem um livro, A Importância de Israel, né? É um livro maravilhoso. Esses dados que eu estou falando vêm desse livro. Então, a terra aparece mais de 1000 vezes, 70% das vezes que aparece aliança é ligado à terra. 70% das vezes que a Bíblia usa aliança, tudo no Antigo Testamento, 70% das vezes que usa aliança é ligado à terra. Todas as vezes que Deus falava assim com Abraão, eu estou fazendo uma aliança, não todas as vezes, mas quase todas as vezes, sim, ele falava assim, e eu vou te dar essa terra, eu vou te dar uma descendência, né? Tem muito importante. Então, na verdade, as três coisas eram inseparáveis, formavam um pacote só. E a gente não costuma fazer isso, né? Outra frase assim, muito importante que eu achei assim, que o anseio das pessoas, do povo de Deus, o anseio no Antigo Testamento pela terra é a coisa mais enfatizada depois do anseio por Deus. É claro que o anseio por Deus é o que mais mostra, o que mais foca. Mas assim, depois do anseio por Deus, a segunda coisa que mais fala assim do anseio, né, de buscar, de querer, assim tal, é pela terra. Então, as três partes da promessa de Deus para Abraão fazem parte de um pacote só. Isso significa que, se o povo não estivesse na terra, não poderiam ser uma bênção. Entenderam? Então, essa união das três partes significa isso. Se tem uma parte ou duas partes, assim, para ter a terceira, teria que ter as duas coisas juntas e depois Deus foi mostrando mais. Né? Número 2, a terra sempre foi um elemento essencial, né? Que é isso que estou falando, que aparece mais de 1000 vezes, o anseio pela terra era um anseio muito grande. Agora, número 3, o objetivo de Deus, desde o início, então isso mostra essa questão, Deus escolhe o particular, Deus tem um povinho, Deus tem uma nação, né? A terra de Israel, eu já falei, né? Se você pega um globo pequeno, você nem consegue achar a terra de Israel num globo pequeno, porque é tão pequenininho, não dá nem para... Porque geralmente assim, Alemanha, você escreve Alemanha dentro do território. Israel, num globo pequeno, não tem espaço para escrever Israel, né? Então é muito pequeno, o povo judeu é muito pequeno, eles não são os mais numerosos. Mas então Deus escolhe um particular, um pequeno, para redimir o todo. Então, muito importante, isso é enfatizado, a gente não entende isso porque durante grande parte do Antigo Testamento Deus está focado em Israel, conquistar a terra, fazer o reino. Então tem muita coisa no Antigo Testamento que parece que Deus só se interessa com Israel. E as outras nações, quando os profetas falam das outras nações, vou acabar com Babilônia, vou acabar com o Egito, vou acabar com a Síria. Então só Israel que é. Então dá aquela impressão de que Deus só ama Israel. Não, de jeito nenhum. Isso é um tema central, não é o mais enfatizado, porque Deus estava
focado em preparar esse povo, mas está sempre presente ali. Então, o objetivo de Deus sempre foi a terra toda. Para cada um, pelo menos 4 vezes em Gênesis. Para Abraão no início, depois Abraão logo depois que ofereceu Isaac, depois para Isaac e para Jacó. 4 vezes em Gênesis Deus falou assim, e todas as nações serão abençoadas através de vocês. Então, o objetivo de Deus em escolher uma família, uma pessoa, uma nação é alcançar a terra toda. Número 4, aos poucos, essa estratégia para implementar a promessa foi revelada. Deus não revela as coisas, isso é uma característica de Deus. Eu não posso colocar Deus numa caixa, mas o que a gente nota durante toda a história é que Deus chama Abraão, Deus chama Noé, Deus chama vários, assim, ele não vai falar sobre muitas coisas, ele dá uma visão. Em sua descendência, todas as nações serão abençoadas. Mas ele não fala, ele não dá um mapa, ele não fala exatamente como isso vai acontecer. Então, em cada época, Deus vai mostrando pouco a pouco a sua estratégia. Uma das coisas que vai aparecer depois do tempo de Abraão, Isaac e Jacó, do tempo dos patriarcas, Deus vai mostrar que ele não só quer uma aliança individual, ele gastou gerações lidando com indivíduos, mas ele quer uma aliança coletiva, ele quer a nação. Então, tem as 3 partes, o que a gente precisa entender no plano da redenção, esse princípio a gente vai voltar nele depois. O que Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó, o que Deus começou com Abraão, ele nunca desfaz. Em nenhum momento, na próxima aula nós vamos falar sobre o Novo Testamento, a Nova Aliança. Em nenhum momento Deus fala assim, então, eu falei com Abraão, falei assim até de aliança eterna, mas não é tão eterna assim, agora mudou. Ou a descendência de Abraão não foi muito legal e eu resolvi assim cortar, eles que cortaram comigo, não fui eu que cortei com eles, então eu estou liberado, então eu posso não seguir adiante com esse plano. Não, Deus não muda o plano original. O que ele faz, esse princípio é muito importante, vocês estão ficando cansados, mas prestem atenção só mais um pouquinho. O que Deus quer que a gente entenda é que o plano dele, ele não desfaz a promessa inicial, mas ele vai ampliando. Então, a nova aliança vai ampliar algumas coisas, mas não vai desfazer. Já estou dando um spoiler das próximas aulas e tal. Mas assim, o que Deus faz depois com a nova aliança não é desfazer, mas é ampliar. Ok? Isso é muito importante para a gente entender a Bíblia, que tem muita gente que lê a Bíblia assim, mas as pessoas até falam, dependendo da igreja, da pessoa, não tem dízimo no Novo Testamento, então não é para pagar o dízimo. Isso é o exemplo mais clássico, Mas às vezes você vai pegar assim, alguma coisa no Antigo Testamento e a pessoa fala assim, não, mas isso aí não é para nós, porque nós não estamos mais no Antigo Testamento. Claro que existem algumas coisas, como oferecer sacrifício de animal, não vamos mais oferecer sacrifício de animal, Graças a Deus pelos coitados dos animais. Mas era algo importante. Então, a necessidade, essas coisas vão ampliando. Então, ao longo do Antigo Testamento, eu só estou dando realmente uma visão muito por cima. Deus foi mostrando, precisava de uma aliança coletiva. Precisava de um rei, de um reino, de um governo. Isso tudo assim, para que a bênção de Abraão possa acontecer. Nós estamos falando assim, para a bênção de Abraão acontecer, precisava do povo, precisava de uma descendência, não é um indivíduo só, é uma coletividade, e precisa de uma terra. Essa questão da terra é muito importante para o plano de Deus. Mas aí Deus foi mostrando, precisam de outras coisas, eu preciso de uma aliança coletiva. Precisa ter, não é só uma aliança com Abraão, eu preciso de uma aliança com todo o povo, é necessário isso. Mas além disso, precisa também de um rei.
Até parece, quando o povo pediu um rei, parece que não era para ter um rei, porque Deus ficou meio bravo assim, né? Samuel ficou bravo, Deus ficou bravo, né? Por que vocês estão pedindo um rei? Mas precisava de um rei. Fazia parte do plano de Deus, que eles pediram de maneira errada. E precisava de uma habitação de Deus, né? Que por mais que a gente olha lá atrás e fala assim, no Éden Deus queria habitar lá, no tabernáculo de Moisés Deus queria habitar, mas essa questão da habitação de Deus não era muito evidente. Então Deus foi mostrando mais. Para a descendência de Abraão estar na terra, sendo uma bênção. O que é a bênção? É redenção, é restauração do mundo. Guardem essas coisas que nós vamos voltar nisso. Nós estamos aqui há 2000 anos. Jesus foi há 2000 anos de Abraão, mas nós estamos há 2000 anos de Jesus e essas coisas continuam verdadeiras. Ainda essas promessas de Abraão precisam ser cumpridas, precisam ser realizadas, né? Então, o ponto mais alto, número 6, o ponto mais alto da história de Israel no Antigo Testamento foram os reinados de Davi e Salomão. Por que a gente coloca Salomão? Porque Salomão não era um cara tão perfeito assim, né? Mas por que a gente coloca Salomão junto? Porque ele construiu o templo, o reinado dele, né, ele reinou por 40 anos. Então, mais ou menos, você pode dividir em duas partes de 20 anos. Então, os primeiros 20 anos, ele já começou, nos primeiros 20 anos ele já começou a ter alguns desvios, né? Porque ele foi atrás da filha de Faraó e tal, mas nos primeiros 20 anos ele estava envolvido assim na casa de Deus e foi uma demonstração, claro que em figura, claro que em sombra, mas foi uma demonstração, foi uma sombra apontando para o reinado de paz. Ele era conhecido em todos os países por volta, porque ele era o mais sábio. Então, essas coisas apontam assim, para esse auge, para esse pico alto, né, da história de Israel. Então, Davi e Salomão representam esse ponto alto. Depois, todos os profetas, eles não vão falar de Salomão, mas todos os profetas depois, muitos profetas, vão falar de Davi. Mas depois vem o reino dividido. Depois de Davi vem o reino dividido. E depois de vários séculos de reino dividido, veio o cativeiro. O cativeiro foi uma demonstração do fracasso. Porque o que é fracasso? A descendência de Abraão dentro de uma terra que Deus prometeu, já tinha um reino, Deus não estava habitando plenamente, mas eles tinham o templo. Salomão orou, falou assim, se alguém até de outros lugares tinha até aquela visão de alcançar o mundo inteiro. Mas apesar de tudo isso, eles não foram fiéis à aliança. A gente, em retrospecto, a gente já sabe que sem Jesus vir não teria como, né? Claro que eles não iam alcançar a perfeição sem Jesus, mas houve um fracasso. E aí? Acabou tudo? Não. Depois, nos profetas, nós temos a promessa de uma nova aliança. Mas essa nova aliança deixa os judeus de fora? Não. Essa promessa de Deus da nova aliança é no contexto. Conclusões. O fracasso de Israel não invalidou as promessas. Deus não põe as mãos na cabeça e fala assim, bom, eu vou ter que começar tudo de novo, não deu certo. No dilúvio ele não fez isso, no fracasso de Israel ele não fez isso. Ele continua, o plano dele vai ser cumprido. Então, o fracasso de Israel, e se vocês estão estudando a história da igreja, vocês devem ver muitas coisas boas, mas estão vendo muitas coisas ruins também, né? Então, tem muita coisa na história da igreja que também levaria a gente a pensar, olha, eu acho que a igreja também fracassou, a igreja não está chegando onde Deus quer. Mas, graças a Deus, que o fracasso não invalida as promessas, né? Existem consequências. Deus fez uma aliança com o povo de Israel, falou assim, se vocês guardarem a minha aliança, vocês vão ficar na terra e aí vai cumprir o plano de redenção.
se vocês não forem fiéis, eu vou disciplinar. O que Deus falou com Davi? Quando ele falou assim, você vai ter um filho para sempre no trono. Mas ele falou assim, se algum filho, algum descendente seu não for fiel, eu vou disciplinar, mas eu não vou tirar a minha promessa. Então, as mesmas promessas foram renovadas nas profecias da nova aliança. Isso a gente vai talvez ter oportunidade depois de dar uma olhada em alguns dos textos. As mesmas profecias foram renovadas nas profecias da nova aliança. Porém, essas promessas que foram dadas por Jeremias, por Ezequiel, que ainda faltava 500 e poucos anos para Jesus vir a primeira vez, essas promessas que Deus deu não foram cumpridas no Antigo Testamento. Hebreus 11 mostra assim, todos aqueles heróis da fé olharam para as promessas, creram nas promessas, mas não viram a concretização. Então, essas promessas não foram cumpridas ainda. Bom, eu acho que vocês não vão conseguir ler tudo que está aí, né? Mas lembre que depois eu vou passar esse arquivo para vocês, então não se preocupem, tá? Esse diagrama mostra apenas 3.500 anos de história, tá? Então, por isso que tem que ser meio pequeno, né? Na verdade, a gente não começou com Abraão, né? Poderia começar com Abraão individualmente, mas esse diagrama é mais para mostrar essa questão assim da promessa de Deus para Abraão, da descendência e do povo. Então, para a gente dar uma olhada assim na história e para a gente ver assim quais foram os momentos que chegaram mais próximos a um cumprimento, a uma realização do propósito de Deus, né? Então, a gente começa aqui no Egito. Então, todos os lugares, uma das coisas que você vai ver nesse diagrama é que o povo, existem muitos momentos, aliás, tem muito mais tempo na história que o povo está fora da terra do que quando o povo está na terra. Então, quando o povo de Deus, nós estamos falando sobre Israel, quando o povo de Israel, a nação escolhida, a nação que Deus escolheu para trazer redenção para o mundo, quando esse povo está fora da terra, eles são povo de Deus. O povo no Egito, Deus considerava como povo dele? Quando o povo estava no Egito? Sim, eles eram povo dele. A gente entende que Moisés, mesmo sendo um pouco com a mãe dele, um pouco com a filha de Faraó, mas Moisés foi educado, ele recebeu da família dele, né, os princípios de Deus, até onde eles conheciam, ele recebeu. Então, o povo do Egito, ele fala assim, Deus, eu ouvi o clamor do meu povo. Então, eles eram povo de Deus, mas estavam no Egito. Então, o primeiro pico é Josué na Terra Prometida. Então, foi um momento grande, né? Passaram pelo deserto e tudo. Na Terra Prometida, eles chegam mais próximos de cumprir o propósito de Deus. Só que depois nós temos o período dos juízes. O período de juízes é um tempo de sobe e desce, por isso que tem essas linhas aqui, né? Então, o período de juízes é um período de sobe e desce. Eles não desceu aqui embaixo, porque eles estão na Terra Prometida. Mas é quase como se eles não estivessem, porque eles estavam sendo dominados pelos midianitas, pelos filisteus, né? Pelos edomitas, por algum outro povo. Então, eles estavam na terra, mas era um passo antes de sair da terra, porque eles não estavam sendo fiéis, então eles estavam sendo dominados por outros. E aí passa o tempo então dos juízes e chega nesse primeiro pico, que é de Davi e Salomão. Esse pico, pensando em todo o Antigo Testamento, é o pico mais alto, né? E é o período em que eles estavam mais próximos, como eu falei, eles estão na terra, tem um reino, tem o governo, né, de Deus, eles têm a casa de Deus, então não é uma realização completa, mas em figuras, e mesmo assim na história isso cumpriu esse propósito. Mas aí o reino dividido vai caindo mais e mais, até chegar, né, tem o primeiro cativeiro das 10 tribos e depois chega no cativeiro babilônico. Então eles continuam sendo o povo de Deus,
Deus para de falar, eu sou Deus de Israel? Ele não para de falar isso. Ele continua falando para Jeremias, para Ezequiel, para todos os profetas, ele sempre fala assim, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eles são o meu povo, eles estão sendo duramente disciplinados, eles estão fora da terra, mas eles não são, eles continuam sendo o povo. Aí tem a volta de Zorobabel, tem o tempo dos Macabeus, que é um tempo entre os testamentos, que eles até eles estavam na terra e sem domínio. Olha aqui, gente, só uma coisa assim bem interessante histórico. Desde o tempo do cativeiro babilônico não tem mais descendente de Davi no trono. Natural, desde o cativeiro babilônico. Então, até o tempo atual. Agora, desde o tempo dos Macabeus, que foi 100 e poucos anos antes de Cristo, desde esse tempo, Israel nunca mais foi um estado independente com seu próprio governo, até 1948. Isso é muito significativo. E isso está trazendo algo muito histórico e muito profético para nosso tempo, né? A maioria de vocês, nem eu sou de 1948, né? Tem alguém aqui que mas eu não vou falar quem. Mas assim, tem o tempo esse tempo de 1948 é um cumprimento. Desde o tempo dos Macabeus, eles nunca mais foram, né, mesmo no tempo de Jesus, sempre estavam debaixo do domínio de Roma, né? Aí tem Herodes e o tempo de Jesus. Eu coloco assim mais alto, principalmente para Jesus, por causa de Jesus, mas tinha assim o templo de Herodes, que era muito mais bonito, assim, né? Representava algo maior. E daí tem no ano 70, que foi a destruição de Jerusalém, e os judeus novamente são dispersos. Então você tem esse longo período de diáspora que vai terminar, que terminou assim eles voltando, mas tem muita coisa que ainda não se cumpriu. E mais um diagrama para vocês entenderem, porque esse aqui nós vamos precisar entender isso na próxima aula, né? A esperança de Israel, então aqui também a gente tem essa progressão, Deus foi revelando, né, através de Abraão começando, Moisés, Davi, o reino dividido representa o tempo de divisão e de fracasso. E só um parênteses assim, né? Quando tem divisão, isso mostra que Deus não está endossando, Ele não está abençoando, porque a Torre de Babel, quem provocou a divisão na Torre de Babel? Deus. Quem falou que ia dividir o reino das 12 tribos depois, né, por causa de Salomão, né? Deus. Então, a divisão é culpa nossa, né? A divisão é pecado nosso, mas a divisão acontece, Deus permite a divisão, Deus até ordena a divisão, porque como a história de Babel mostra, quando o povo se une, mas não em torno de Deus, eles ganham uma força tremenda. A união, a unidade tem um poder tremendo. É por isso que a igreja não está tendo muita eficácia, porque a igreja está toda dividida. Mas enquanto nós não voltarmos à aliança com Deus de verdade, enquanto várias coisas não acontecem, Deus não restaura a divisão, né? Então a divisão é permitida por Deus, mas representa o nosso fracasso na aliança. Mas a partir dessa divisão, houve profecias no Antigo Testamento antes sobre Jesus. Tem uma profecia sobre a vinda da solução de Deus em Gênesis 3. Mas as profecias sobre a vinda do Salvador, do Redentor, do Filho de Deus, não são muito claros, não são muito nítidos na maioria das vezes. Mas a partir desse tempo da divisão, do reino dividido, do cativeiro, os profetas começavam a ver com muito mais clareza a vinda de Jesus. Então, eles viam que viria da linhagem de Davi, cumprindo a promessa. Lembra? Deus amplia a compreensão das promessas, mas Ele não desfaz. Então, a promessa dele para Abraão não vai desfazer. A promessa dele para Davi não vai se desfazer também.
Então, os profetas começaram a falar, eu vou restaurar, eu vou trazer de volta, né, um descendente de Davi. Vamos abrir, estamos terminando aqui, Isaías capítulo 11, eu só quero dar um exemplo, mas tem muitos exemplos desse tipo de profecia. Se você segue a sequência, nem todos os profetas, a maioria dos profetas, né, Isaías, Jeremias principalmente, não são muito consecutivos, né? Assim, não é necessariamente que o que ele falou no capítulo 11, ele falou logo depois do capítulo 10. Mas, nesse caso, eu até creio que sim. Se você vê o capítulo 10, ele está falando sobre, na época de Isaías, era aquela época da Assíria, que estava vindo contra as 10 tribos. Então ele fala sobre o cativeiro que virá, ele fala sobre o juízo que virá, e aí no capítulo 11, versículo 1, ele fala, um ramo brotará do tronco de Jessé, e um renovo frutificará das suas raízes. Ele está comparando com uma árvore. Davi, né, foi o início dessa linhagem, mas a árvore foi cortada. A árvore foi cortada. E ele está falando assim, mas vai brotar vai surgir um renovo, vai brotar esse tronco cortado, vai brotar novamente e será de Davi, né? Frutificará das suas raízes. E aí ele fala sobre o Espírito do Senhor, tem essa profecia que até fala assim dos animais vivendo em harmonia, né? E só para pegar o contexto, versículo 10. Naquele dia a raiz de Jessé será como uma bandeira para quem? Para os povos, não só para a nação de Israel, para os povos. Para onde as nações recorrerão, o seu descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá de novo a mão para resgatar o remanescente, vai trazer o povo de volta. Então lembra que era a promessa de Deus a Abraão? Uma descendência, ele vai trazer essa descendência. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ele vai trazer essa descendência, né, que está na diáspora. Já está acontecendo na verdade, antes de 1948, né, os judeus estavam voltando para lá. Ele vai trazer essa descendência de volta, vai surgir alguém da linhagem de Davi, e Israel vai ser, a restauração de Israel é o caminho para a redenção do mundo e a restauração da criação. Porque o que ele está falando nessa profecia de Isaías 11? Vocês gostam de sonhar sobre isso? Tem alguém aqui que gosta de animais, gosta de ficar lembrando assim, né, que o lobo, versículo 6, o lobo vai habitar com o cordeiro, leopardo se deitará com cabrito, bezerro, leão, animal de engorda, todos juntos, né? Aqui não está escrito, mas eu vou colocar a minha parte disso aqui, né? A gente vai poder abraçar o urso. Olha que beleza, né? Aquele fofão do urso, a gente vai poder abraçar. Ele não vai, né? O abraço do urso agora é perigoso, né? Mas assim, vai ser um abraço gostoso. Quer dizer, olha que coisa, isso é só uma pequena amostragem. Então, toda a criação vai ser restaurada. Então, essa era a esperança. A esperança de Israel foi, né, quando fala no tempo de Jesus, Paulo fala, estou aqui por causa da esperança de Israel. Eles estavam falando sobre isso. Então nós vamos, né, a partir da próxima aula, nós vamos começar a ver como que isso foi se desenvolvendo, mas precisa guardar bem essa sequência aqui, de que Deus teve seu plano, foi desenvolvendo, foi mostrando aspectos maiores do cumprimento da promessa, mas através dos profetas eles começaram a ver que realmente viria um descendente de Davi e Israel seria restaurado na sua terra com a descendência. Então, voltando para a promessa de Abraão, uma descendência de Abraão na terra que Deus prometeu,
um rei, lembra que Deus foi mostrando que precisava de um rei, então nós vamos ter o rei da linhagem de Davi, Jesus. Vai ter a habitação de Deus, que todas as nações vão subir para o monte da casa do Senhor. Então, essa é a visão que eles tinham e que Deus deixa muito claro, a nova aliança foi dada nesse sentido. E só para vocês, se alguém não sabe por que eu fiz esse rabisco aqui, agora eu vou explicar. Esse aqui é um fenômeno muito comum e ajuda muito para a gente entender assim, como os profetas viam as coisas. Então, vamos voltar mais uma vez aqui para esse diagrama aqui. As grandes profecias da nova aliança, talvez a gente entre nisso, não sei se a Eliana vai entrar, mas assim, acho que em algum momento nessas aulas a gente vai falar um pouco mais específico sobre as profecias de Jeremias 31, de Ezequiel, também, assim, então tem promessas tremendas da nova aliança nos profetas. Quando vocês conseguem localizar Jeremias e Ezequiel? Eu acho muito importante, a gente ter, assim, você pode, não é nenhum pecado, tem gente que fazia isso, Deus, fala comigo hoje, fala comigo hoje, então faz assim, ó. O que Deus está falando? Assim, Judas foi e enforcou, assim, acho que não é, Aí a história, acho que com certeza é uma história inventada, mas a história que o cara fez assim, Judas foi e enforcou, assim, não, em nome de Jesus, nada disso, Aí fechou a Bíblia, abriu de novo, colocou o dedo, vai tu e faz o mesmo, Não, de jeito nenhum, vai de novo, coloca o dedo lá, assim, o que tens a fazer, faze rápido. Então, mas olha, eu já vi histórias, isso é uma brincadeira, mas assim, eu já vi histórias de pessoas que fizeram isso e que era a voz de Deus, Deu certo, sim. Tem uma história durante a Segunda Guerra que falava assim, para de rodear esse monte, vai para outro lugar, assim, era uma coisa que não tinha contexto nenhum sobre o que na vida dele, mas um grupo de pessoas entendeu que Deus estava falando e fizeram isso, e foi realmente direção de Deus. Mas normalmente você pode não fazer esse negócio de apontar o dedo, mas você pode ler um salmo, você pode estudar uma história totalmente fora de contexto. Mas, gente, como é importante, para entender o plano de Deus, a Bíblia é um livro que tem começo, meio e fim, tem sequência. Então a pergunta é, onde nesse diagrama estão Jeremias e Ezequiel? No cativeiro, Então é aqui. E eles estavam profetizando, Isaías foi um pouco antes, Isaías foi por aqui, do tempo do cativeiro das 10 tribos. Esse capítulo 11, que a gente acabou de ler um trechinho, o que Isaías estava vendo? Ele estava vendo esse vale, vem o cativeiro. Jeremias profetizou disso, Ezequiel profetizou disso, Os profetas viam, vem um tempo de disciplina, de juízo. Vocês vão, o povo de Deus vai ficar fora da terra. E aí eles começaram a falar de restauração, porque o Senhor vai trazer de todas as partes da terra, e vai trazer de volta. E o que eles viam? Quando eles viam assim, vai voltar para a terra, o que eles viam? Eu mostrei, Isaías 11. Eles viam já o lobo deitando com o cordeirinho, eles viam o descendente de Davi no trono, eles viam justiça sobre toda a terra. O que eles estavam vendo? Onde que eles estavam? Estavam aqui. Em alguns momentos, eles falavam da vinda de Jesus, a primeira vinda, mas tem muitos textos que misturam. Então, esse diagrama é para mostrar isso. A pessoa está aqui embaixo, no vale. Está aqui embaixo. Ele tem uma visão de Deus, Deus começa a mostrar o futuro. Às vezes ele estava mais para cima vendo que ia entrar no vale. Mas Jeremias e Ezequiel eles estavam lá no tempo do vale mesmo. Então eles falavam o que ia acontecer imediatamente, o que ia acontecer com o povo, com Jerusalém, mas eles começavam a ver a restauração. Então a visão deles nessa linha vermelha, eles viam
a vinda do Messias. Eles viam a vinda do Messias. Só que como quando você está olhando lá na distância e tem vários picos, tem uma cordilheira de picos, tem várias montanhas, e você olha, tem um pico mais baixo e logo depois tem um pico mais alto. E entre os picos tem um outro vale. Mas quem está aqui não consegue ver esse outro vale. Ele consegue ver, vem o descendente de Davi, e ele vai reinar em justiça. Olha, ele já está vendo o segundo pico já. Então isso aqui, gente, é muito simples, mas é uma maneira de você entender que os profetas, eles tinham... Isso vai acontecer muito. Isaías 9, um filho nos nasceu. É a primeira vinda. Mas o governo está sobre os seus ombros, e ele vai governar para sempre. Ele já foi para o segundo pico. Então isso é muito importante para a gente entender. E, na verdade, as profecias do Antigo Testamento falam muito mais do segundo pico do que do primeiro. Muito mais, eles vão descrever muito mais o segundo pico do que o primeiro. Então, essa foi a breve história, que falta bastante coisa para preencher as lacunas, mas é mais para mostrar esse aspecto, sim, de que o propósito de Deus, a redenção de Deus e tudo isso tem muito, muito a ver com a vinda, com a primeira vinda de Jesus, né? A preparação para isso. Então, essa história tem uma continuidade, né?